Olá, meu nome é Carla Osório e hoje eu sou a convidada do programa Curta Vídeo. Fica com a gente, vamos falar sobre audiovisual, cinema, distribuição, mercado e muito mais. Bom, eu nasci em Salvador, né? Mas meus pais são capixabas. Então, naturalmente, a gente vem para cá ainda no início da década de 80 e minha família é toda do interior do Espírito Santo. Bom, eu descubro inicialmente a fotografia na universidade, né? Eu fiz jornalismo e todo mundo queria escrever e tal, e eu me apaixonei pela foto. E naturalmente, depois quando eu saí da UFES, eu fui trabalhar em jornal, fui trabalhar com fotojornalismo, até chegar na foto documentária, na foto de documentação, né? E aí me apaixonei, porque são vários projetos, eu tenho hoje 20 anos, um pouquinho mais de carreira, e sempre com a imagem e sempre dedicada à comunicação. A minha família é uma grande referência, né? Primeiro meu pai, assim, porque o seu Carlito Osório descobriu, assim, comigo, né? Eu acho que através de mim, de certa forma, a família começou a falar que é negra, que tem uma ascendência negra, né? Então, meu pai que é de Colatina, por exemplo, escreveu a biografia dele, ele diz, seu bisavô é descendente de escravizados, e ele coloca isso na biografia dele de forma muito clara, né? Um homem de esquerda que assume isso. E assim, quando a gente pensa em injustiça social, e nós somos sempre, toda a família, muito ligada a essa coisa da promoção da justiça social, da cultura, da democratização da cultura e etc., a gente precisa de alguns recortes, né? Assim, pai, ok, existem os trabalhadores e os donos dos meios, mas assim, nesses trabalhadores ainda existem as mulheres, existem as pessoas portadoras de deficiência, existem as pessoas de etnias, de minorias sociais, de minorias étnicas, né? Então, assim, isso foi muito legal, esse diálogo, né? Pensar que ele nasceu em 1936, ele é um cara super de cabeça aberta, então a gente conseguiu dialogar muito e eu acho que ele foi o grande incentivador, assim, do meu trabalho. Vou falar uma palavra em inglês agora que é meio palavrão, que é o tal do workaholic, né? Eu não queria nem ser assim, mas eu trabalho muito, eu trabalho muito mesmo. E aí quem trabalha muito, principalmente quando você fala de produção cultural, quando você fala de mercado, quando você fala desse seu lugar ao sol, a gente fala desse trabalho que é meio que a gente chama que é a máquina de moer carne, né? Mas ao mesmo tempo, sinto falta, né? E assim, eu tenho tentado me dedicar cada vez mais ao ócio criativo mesmo, né? Então assim, logo depois, 22, eu fui para uma residência artística, sabe? Eu precisava de um tempo para repensar o meu trabalho todo, porque quando você fala de trajetórias muito longas, dentro de um processo, dentro de uma coisa só, por mais que seja a cultura e a cultura seja diversa, tem várias formas de expressão, e eu vou da fotografia ao cinema, do cinema à televisão, enfim, ainda tenho todo um trabalho acadêmico e blá, eu estava sentindo falta de criar, né? Então, assim, esse processo criativo requer tempo para que você se sintonize com as tendências do momento, com as suas próprias tendências internas, para criar algo que toque as pessoas. Em relação à minha equipe, assim, eu sou muito sortuda, né? Porque eu não saio de casa sem a minha equipe, né? E eu sempre recomendo isso para as pessoas, assim, ok, eu vou fazer um filme. E você sairia de casa, assim, você não sairia de casa se você não tivesse quais pessoas, entende? Eu sempre falo isso. Então, assim, eu tenho uma equipe que eu não saio de casa sem ela. E está trabalhando comigo, pelo menos no terreno da distribuição, há 10 anos, né? Então, assim, só a gente muito criativa, gente muito atenta e realmente eu não conseguiria fazer a metade do que eu faço sem todo mundo. Enfim, a Livres Filmes, ela nasce de um desejo de participar de uma parte do mercado que é muito restrita até hoje, sabe? Todo mundo chama isso de, como se diz, o funil, né, da indústria cinematográfica no Brasil. E eu já vinha fazendo as mostras da BD já há muitos anos, né, já convivia
com os curta-metragistas capixabas e que tinha a nossa mostra competitiva, e a gente sempre trazia para as mostras paralelas, que a gente chamava, porque cada ano mudava o tema, de trazer os longas-metragens, enfim. Então, em 2012, eu e o Cavi Borges, a gente monta a Livre Distribuidora, Filmes, distribuidora, com esse intuito de de entrar nesse mercado. Volto a dizer, não foi fácil, né? Assim, ser daqui, enfim, criar uma empresa de distribuição e sustentar no mercado por tanto tempo. Então, e aí era meio que uma vontade, um esforço, assim, de virar uma mulher de negócios, sabe? Eu achava isso importante, assim, eu falava, assim como as minhas ancestrais africanas iam para o mercado com um balaio na cabeça cheio de frutas, eu falei assim, eu também carrego um balaio na cabeça, só que no meu balaio vai filmes. E assim, eu achava que, eu sempre achei, né, isso me manteve muito em pé nesse mercado, de que a gente pode mercadejar também de uma forma diferente, sabe? Que a gente não precisa entrar no mercado querendo tirar o outro, né? Sabe? Passar por cima do outro, sabe? A gente poderia trabalhar isso, né? Uma gota no oceano, de uma forma mais amorosa e eu acho, e eu como trabalho especificamente com o cinema brasileiro, eu acho que o cinema brasileiro merece isso. É muito louco, né? Porque eu nunca consegui rodar um filme no Brasil. E aí quando eu decido ir para Lisboa para fazer essa residência artística, eu vou para fazer documentação fotográfica de artistas e ativistas africanos em condição de diáspora em Lisboa. E eu fotografo todo mundo, assim, mesmo, assim, não todo mundo, mas boa parte dos artistas e ativistas. E aí a minha curadora falou assim, como é que você vai apresentar isso? Eu falei, cara, eu tô pensando em fazer um fotofilme, sabe? Na época, acho que eu ainda não tinha esse conceito de fotofilme fechado, mas eu queria botar isso numa timeline. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu realizei, que chama Corações Valentes da Diáspora. E logo depois, pinta um contrato super importante, com uma entidade super importante da União Europeia, que me oferece um álbum de fotografias totalmente realizado, produzido e realizado no sudoeste de Angola no início do século XIX, onde padres espiritanos, que é uma confraria de padres, né, acho que o nome certo é esse, que viveram no sudoeste de Angola e que pegavam crianças das vilas e das famílias e levavam para a catequização. E eles fotografaram essas crianças ao decorrer da vida, e isso virou um álbum de fotografias que era um documento do governo português no período colonial, ok? Esse álbum é uma joia rara, assim, para tentar explicar, né? Por vários motivos, né? Pela qualidade dele, das imagens, pelo tempo dele, né? Por ser um documento histórico. E a Universidade de Lisboa, através de um projeto de pesquisa, vira para mim e fala assim, você é artista, né? A gente viu o seu trabalho da residência artística e a gente queria te convidar para fazer alguma coisa com esse álbum. E me deram carta branca. E aí eu fiz o filme, que chama Missão Sudoeste de Angola, afinal, quem nos define? Roda o teaser aí. Não eram os pais que pegavam nos filhos numa primeira fase para os levar para a missão. Num primeiro contacto não foram voluntariamente. Muitos dos miúdos eram tão pequeninos, não eram controlados pelos pais. Os pais nem sequer podiam depois aproximar-se dos filhos. Bem, eu não sou Willa, tenho uma outra identidade que não a Willa. Mas o meu grupo étnico também se localiza na região da Willa. Agora, se faço parte dessa história, nesta medida de que se trata de uma cultura que é minha, se não enquanto Willa, mas enquanto angolana. Estes rapazes tinham uma cultura e, portanto, tinham uma língua. Esta foi uma das primeiras a ser confrontada, quer pelos missionários, quer pela administração colonial. Foi pegar na língua e arrasar.
e foi introduzido o português e, por exemplo, quem não falasse português tinha que ser marginalizado, e até porque havia uma expressão que era: estas nossas línguas eram tratadas como línguas de cão. Línguas de cão. Isto faz parte da minha cultura. Faz parte da beleza, da indumentária deste povo. Sem, no entanto, ser algo sexualizado. É no confronto com outra cultura, por imposição, são obrigados a tapar o seio, porque isto incomodará, com certeza, o outro, novo, neste caso, ocidental. Esse filme ele tem 23 minutos, né? Ele foi financiado por um projeto chamado The Color of Labor, que é a cor dos trabalhadores. E tudo isso foi muito especial, assim, porque eu descubro uma pesquisadora, antropóloga, doutora, pela Universidade de Lisboa e para uma universidade da Inglaterra, nascida nesse povo que foi capturado. Então a gente mostra as fotos, mas ela dá a versão dela daquilo, entende? Então, assim, o discurso de imagem é um e o discurso oral é outro, sabe? E foi bem especial, assim, porque esse filme rodou... ele tem um caráter meio de cinema expandido, né? Então ele fez galerias na Europa, depois eu exibi ele em Angola, aí eu saio da Europa, vou para a África, exibi ele em Angola, tanto na capital Luanda quanto embaixo, né, no sudoeste, né, em cidades do sudoeste. E isso gerou um debate e tal. Quando eu volto para o Brasil, ele é exibido no Rio de Janeiro, no Curta Vídeo, que é o Festival Internacional de Curta-Metragem do Rio de Janeiro. E agora a gente quer colocar ele num circuito, não sei se eu posso avançar nesse assunto, mas, enfim, tem uma exposição individual que deve acontecer sobre o meu trabalho no próximo ano, de documental, de fotografia documental, que é meio que uma retrospectiva dos meus 20 anos de fotografia, e os filmes vêm junto, né? Porque eles ainda também têm essa característica de ser fotofilme. Então, e aí a Livres também está cheia de projetos esse ano, né? Então, temos a sorte de lançar um dos nossos filmes, Ser Capixaba, que é o filme Presença, produzido pela Ladarte e dirigido pelo Erli Vieira Júnior, né? Então, assim, é um presente, né? O Presença é interessante porque ele vem dialogar junto com esse universo das artes visuais, né? Então também tem a ver com o trabalho desses artistas, esses 3 artistas capixabas, que é o Marcos Vinícius, a Caixa Vitoriano Brasileiro e a Rubiane Maia. O Marcos Vinícius não está mais entre nós e as outras 2 estão totalmente explodidas pelo mundo, assim, com um trabalho super reconhecido. Ninguém me contou, eu vi o quanto a Caixa é respeitada na Europa e em outros países, né? Então, eu acho que o filme me interessa como distribuidora porque ele traz uma perspectiva, uma narrativa que mescla o audiovisual e as artes visuais, né? Que mais ou menos é o meu caminho pessoal hoje, da onde... Então a gente está formando também muito público para isso. É um filme que poderia ser passado tanto na sala de cinema como na galeria de arte, você me entende? E aí é isso, né? A recepção do filme foi muito boa, né? Tanto no Festival de Vitória, quanto da parte da crítica. E botar esse filme, lançar esse filme nacionalmente nos cinemas é um desafio, e eu acho que isso é importante demais para o Espírito Santo, sabe? Eu acho que a gente não pode abrir mão, né, da sala de cinema com o cinema brasileiro e muito menos com o cinema capixaba. E vamos assistir agora o trailer do filme Presença. Eu
Eu sou o Castiel Vitorino brasileiro. Eu sou filha do vento que venta no mar e que aqui espanta o meu medo da morte. Mi trabajo habla de mis sensaciones, de lo que siento, de lo que veo, de lo que vivo. A gente está vivendo um momento onde a violência ela tem se tornado muito sofisticada. E de tão explícita, ela adormece a gente. A minha obra não é sobre transição de gênero. É sobre coragem, sobre prazer, sobre a modificação gestual, porque a colonização é um gesto. Bom, espero que vocês tenham gostado desse também. E o filme foi lançado agora, né, em agosto de 2024. E quem viu, obrigada. Bom, além do Presença, né, o filme anterior que a gente tinha distribuído foi Os Incontestáveis, do Alexandre Serafini, que também tem a produção da Ladarte, essa parceria, Livres Ladarte. E foi incrível, né? Enquanto Presença é um documentário, Os Incontestáveis é um filme de ficção, um off-road, um road movie pelas estradas capixabas que levam até Pedro Canário, que traz um grande elenco, né? Tonico Pereira, Fábio Mosini. E eu gosto muito do filme, né? O filme realmente foi muito legal ter feito essa distribuição. Eu lembro que a gente fez uma pré-estreia em Niterói que nós levamos carros antigos, né? Porque um dos personagens do filme é o Maverick, né? O Opala, os carros antigos, enfim. E aí tem clubes de pessoas que colecionam carros. E fora o Tonico Pereira, né? Que é incrível e foi muito bom, assim. A gente levou ele para os debates, ele é super divertido e ele tem uma super presença no filme. E essa duplinha, né? Tonico Pereira e Mosini foi histórica, eu diria histórica. Falei que ia achar esse carro. Esse carro é muito importante pra mim, é coisa de família. Era do meu falecido pai, um homem muito bom. Vamos atrás do carro agora. Eu passei pro prefeito daqui. Ih, rapaz, Maverick eu já passei pra frente, já. Rapaz, esse carro foi negociado lá com a fazenda, lá no Mato Grosso. Passei pra frente, cortei nos cobres. Esse carro aí é do meu pai. Esse Maverick é inegociável. Lobo, família de fela da puta. Tua hora tá chegando. Pum, pum, pum. Puta. O lobo não vai devolver o carro de vocês, o lobo só toma. Tá, tomou foi isso aqui, tudinho. Vou te matar agora mesmo. Eu vou matar vocês. E suas famílias também. Em relação a políticas públicas, esse tema é fundamental, né, assim, para a cultura como um todo e para o audiovisual também. As pessoas às vezes me perguntam em debates, mas Carla, o cinema brasileiro precisa de dinheiro público? Eu falo, gente, a economia brasileira é uma economia de Estado, né? Assim, a economia brasileira salva a indústria automobilística, salva a indústria têxtil, a agricultura, né? Tem incentivos para todas as áreas. E o cinema é a mesma coisa. Assim, a gente tem um fundo setorial, né? O dinheiro que sustenta o fundo setorial, que é o fundo do audiovisual, que é o fundo que fomenta o audiovisual no Brasil hoje, ele é um fundo de empréstimos,
né? Então, assim, nós pegamos dinheiro para fazer filmes e devolvemos dinheiro para fazer filmes. E o FSA, né, o Fundo Setorial do Audiovisual, ele ficou meio que inoperante e é uma retomada dele agora. Nesses 6 anos, tudo que o FSA arrecadou quase foi para pagar a dívida pública do Brasil, no governo anterior. E a gente pensou, bom, se pagasse a dívida pública do Brasil, assim, eu acho que todo mundo do audiovisual ia até achar que esse dinheiro deveria ir para lá, mas não pagava. E aí a Lei Paulo Gustavo nasce disso, né? Desse dinheiro que ficou parado no cofre do governo, que é um dinheiro que vinha do setor, e reinicia, né, as políticas de fomento ao audiovisual por conta desse dinheiro que estava parado no cofre. E o governo, para além de financiar, através de estados e municípios, a produção audiovisual, incluiu outros setores da cultura que também foram contemplados com a Lei Paulo Gustavo. Então, digamos que nós estamos passando por um processo hoje, né, através desse dinheiro que vem do audiovisual, que o governo federal transforma, o Congresso Nacional e o governo federal transformam isso em lei, e que essa lei coloca dinheiro em estados e municípios para gerar os editais de fomento da cultura, onde 70% dessa verba foi dedicada ao audiovisual, deu um boom, porque muitos projetos estavam parados, muitos filmes estavam realizados e precisavam ir para salas de cinema e não tinha recursos, porque 6 anos nós ficamos com recursos contingenciados. Eu vejo esse momento como um momento muito rico, só que a gente não pode também viver só de lei emergencial, né? Então, um investimento em cultura eu considero como prioritário mesmo, né? Assim como se investe em saúde, em educação, o investimento de cultura é bem importante. E precisamos de investimentos que não sejam, como eu diria, só para dizer que fez, entende? Assim, porque o artista e o fazedor de cultura, seja ele cineasta, pintor, fotógrafo, escritora, artesã e etc., precisam comer. Assim como o fomento, a cota de tela ajuda, soma, né, nessa ocupação de espaço mesmo, territorial do cinema, do audiovisual brasileiro, tanto na TV quanto no cinema. Eu considero esses 2 fatores de soberania nacional. Ela está acima de todos os outros fatores que envolvem, né, o público, principalmente, sabe? Então, um público que pode acessar, através da televisão, através do cinema, a produção nacional, ele se vê na tela, sabe? Então, a gente está dizendo que o mercado de salas de cinema brasileiro arrecada milhões de dólares para o filme estrangeiro, né? Então, quando um filme estrangeiro entra no Brasil, tentando explicar um pouquinho o que é essa cota de tela, ele simplesmente derruba, ele tira de cartaz todo o resto, né? Então, assim, no Brasil nós estamos com uma média de 3.300 salas, então entra, sei lá, um Homem-Aranha 25, ele derruba todos os filmes que estão em cartaz. A cota de tela, ela vai preservar, garantir a exibição do filme brasileiro. Ela garante esse espaço anual, junto aos complexos, né? E cabe à Ancine, Agência Nacional de Cinema, fiscalizar que a cota ocorra. Em relação à parte legal, nós ficamos sem cota de tela, ela ficou em suspenso, né? O decreto que a gente tinha anteriormente, que durou 20 anos, nos últimos, de novo, 6 anos, ele ficou em suspenso. Então, muita gente dizia que ele tinha caducado, muita gente dizia que afrouxou-se essa fiscalização em cima disso. A fiscalização não, o cumprimento, a fiscalização continua acontecendo. Mas, assim, esse ano, né, foi uma ampla discussão, novamente, e o Congresso aprovou, o governo Lula sancionou as 2 cotas de tela, tanto a do cinema quanto da TV a cabo brasileira, que também garante
ao audiovisual brasileiro entrar em horário nobre nas TVs a cabo, entende? Que é a lei do acesso condicionado. Então agora elas estão em vigor, a lei está em vigor e ela é regulamentada por decreto presidencial, também com uma ampla discussão com o setor inteiro, que vai dizer um mecanismo, né? Como ela vai funcionar. E quem ganha é o público, porque o público ganha em diversidade, né? O público ganha se vendo na tela os sotaques do Brasil, enfim, as histórias brasileiras. Fora que isso movimenta um mercado gigante, né? Isso deixa dinheiro dentro do país, né? Então, assim, você produz aqui, você assiste aqui, você vende aqui e esse dinheiro circula a economia. E o audiovisual circula muito dinheiro na economia brasileira. Bom, em primeira mão para o curta vídeo, né? Eu não falei com ninguém sobre isso mesmo. Ano que vem uma exposição individual minha no Museu de Arte do Espírito Santo, o que eu acho que é uma honraria, porque aquele espaço é um espaço muito privilegiado. Espero poder honrar esse espaço, que vai trazer um pouco desses, eu falo 20 anos, mas eu sempre acho que é mais, de documentação fotográfica, né? Então, assim, muitas imagens inéditas das Américas, de África, um pouco dessa diáspora africana na Europa, e do Espírito Santo a gente vai resgatar imagens de negros do Espírito Santo, né, que virou livro e que é uma obra de referência sobre a comunidade negra rural e urbana no Espírito Santo a partir do século XIX, enfim. E eu estou bem feliz com isso, porque ir para o cinema, abandonar a fotografia é como largar um filho na estrada, né? Isso não existe, né? A gente ama todos os filhos e acho que eles até combinam, assim, eles se dão bem. Bom, eu acho que a gente vai ficando por aqui hoje, né? Eu espero revê-los em breve. Valeu, até a próxima.